Nos telhados, ou em inglês on the roof, é o termo que dá nome a essa página de podcast aqui no Spotify. E como que surgiu essa ideia, esse nome, meio que muitos acham até um tanto engraçado? Essa ideia surgiu da passagem que está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 27, onde Jesus diz que é para nós pregarmos até mesmo nos telhados, se preciso. Eu acredito que todo cristão, ele tem um chamado a ser missionário. Antes de mais nada, não existe na Bíblia um ministério missionário, por assim dizer, como nós conhecemos nas igrejas por aí. Na Bíblia não existe, fulano ou ciclano ou beltrano tem um chamado para o ministério missional, ele vai ser missionário. Não. Tinha, sim, na Bíblia pessoas que iam, viajavam de cidade para outra, de lugar para outro, como por exemplo o apóstolo Paulo. Mas eu acredito que ser missionário é algo inerente a todo cristão. Todo cristão, por natureza, tem um chamado à missão. Mas isso quer dizer então que eu sou cristão, eu vou ter que ir para outro lugar? Não. A nossa missão é levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, levar o evangelho de Cristo para outras pessoas. Cabe a nós identificar a maneira como podemos fazer isso, pois muitas vezes um simples café da tarde com alguém do nosso cotidiano, alguém da nossa família, do nosso trabalho, do nosso ciclo de amigos, pode ser uma missão. Tem uma outra passagem em que Jesus fala: preguem a tempo e a fora de tempo. Então você pensa: não, mas eu não quero ser pastor. E Jesus não estava falando sobre ser ou não pastor. Jesus estava falando para quem é discípulo, discípulo dele, para quem é cristão. Isso faz parte de nós. Esses dias eu ouvi uma citação de um pregador muito conhecido que ele fala que evangelizar é a mesma coisa que um mendigo está contando para outro mendigo onde tem comida. E é mais ou menos isso que eu sinto. Por isso eu comecei com essa página no Spotify chamada On the Roof, ou, como eu expliquei, no telhado. Em menção a isso, a esse desejo de falar do amor de Cristo, de falar do Evangelho, de falar sobre coisas que envolvem o cristianismo. A maneira que eu encontrei foi essa, foi falar em meios sociais, em redes sociais, mas talvez a sua seja convidando outros para tomarem um café, seja dando bom dia de forma calorosa, seja dando carona para alguém, seja fazendo um atendimento para alguém de uma forma mais humana do que se costuma ser feito, pois às vezes você trabalha com isso, entende? Você pode usar sua profissão para falar de Cristo, para ser um missionário, você pode usar o seu dom, o seu talento, seja ele dom de ser um ator, um músico, um pintor, um escritor, um costureiro ou costureira, isso serve tanto para homem quanto mulher. Não estou aqui para fazer distinção de sexo, mas não sei se você está conseguindo entender o que eu quero passar. Falar de Deus é inerente a ser cristão. Ser missionário é inerente a ser cristão. E você não precisa de uma nomeação para isso. Você não precisa que alguém chegue em você e diga: eu os nomeio agora um evangelista. Eu os nomeio agora e te batizo e você será um missionário. Não, isso já faz parte da natureza de todo cristão. Cabe a nós procurar um jeito de fazer isso. Cabe a nós buscar entender no que eu sou bom, como eu posso fazer. Simplesmente um bom dia no elevador ou no carro, se você é motorista de aplicativo, ou simplesmente convidar
uma amiga sua para costurar, para pintar, para ler um livro, seja um livro de poesia que for, é arte e a arte glorifica a Cristo. O que você tem de talento? Cozinhar? Ótimo! Cozinhe e evangelize através de um momento de refeição. Você não precisa ser bom com as palavras e muitas vezes você não precisa nem usar palavras. A sua vida, a sua conduta, muitas vezes pode ser mais eficaz até mesmo do que usar palavras. Então, esse episódio é um chamado para você que está ouvindo descobrir como você é bom levando a palavra de Deus. Leve de alguma forma, seja por escrita, por fala, por atuação, seja qual for o meio. Tudo é válido, desde que não seja um meio pecaminoso, né? Mas o amor de Cristo, o Evangelho, as verdades do Evangelho, mais do que nunca, precisam ser anunciadas, pois o mundo está cada vez mais doente e nós temos a cura, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo é a cura para o mundo e nós conhecemos ou ainda não conhecemos. E isso também cabe nos perguntar: eu conheço mesmo a Cristo? Eu estou querendo conhecer mesmo a Cristo? Ou eu só estou interessado no que Ele pode me dar? É uma coisa que eu muito me perguntei e me questionei. E conhecer a Cristo é o nosso maior presente. Viver com Ele é a maior promessa que Deus nos fez, a vida eterna. Vamos passar isso adiante. Até mesmo compartilhar esse episódio com alguém já é evangelizar. Passe adiante esse episódio. Que Deus abençoe você. Até a próxima.